Bom, senhoras e senhores, meus amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Não está muito fraco, né? A gente começa mal, desse jeito não dá. Vamos lá com energia, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu ganhei um presente, né? Ao chegar aqui e rever tantos amigos. E a gente sabe o quanto que a vibração é importante. Então, primeiramente, agradeço a bondade dos amigos, esse reencontro. A gente que está um pouco distante, fica doido para ver as pessoas que a gente ama. E a gente sabe que isso é a possibilidade realmente da gente sentir a energia da vida. E nós trouxemos um tema muito interessante. Fizemos essa palestra lá em São Domingos do Prata, para lá de Belo Horizonte, no sábado passado. E o primeiro feedback que eu ouvi de uma senhora que ouviu a palestra, ela falou assim, quando eu vi o tema, eu falei, isso não é importante não, eu não sinto inveja, né? E quando ela ouviu, ela falou, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Quando alguém sai depois de uma palestra pensando sobre aquilo que foi falado, é o nosso êxito, né? A nossa alegria. Só que antes da gente começar a palestra, o tema propriamente dito, eu queria fazer um acordo com vocês. O primeiro acordo está em a gente fazer uma diferenciação teórica e vocês vão entender o que eu quero dizer. Primeiramente, gostaria de dizer que há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Vocês concordam? Será que a gente sabe qual que é a diferença de ouvir e de escutar? Muitas pessoas nos ouvem. Você já viu que quando você começa a conversar com uma pessoa e a pessoa fica assim, doida para falar? Você está vendo o que ela quer falar? Ela não está te ouvindo. Ela está doida para falar o que ela está pensando. Então, ela está te ouvindo, ela não está te escutando. Por quê? Qual que é a diferença? Para ouvir, basta ter um aparelho auditivo que funcione. Para escutar, não. Não é à toa que Goethe dizia o seguinte, que falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Será que as pessoas nos escutam realmente? Escutar. E qual seria a diferença então? Talvez vocês poderiam me perguntar aí. E aí a gente poderia dizer que há características que diferenciam entre ouvir e escutar. Gente, ouvir requer audição. Se você tem um aparelho auditivo, está funcionando ok, está ouvindo. Mas para escutar, precisa decodificar. Ou seja, eu ouço a mensagem, eu tenho que quebrar o código. Eu tenho que entender o que está sendo falado. Para poder ouvir, é automático, é involuntário, a resposta é física. Ou seja, não sei se já aconteceu com vocês, que ao passar na rua, ouve a música e aquela música é igual um chiclete que não sai da cabeça da gente, beijinho no ombro, entendeu? E tudo mais. Então, quando a gente fala de ouvir, é isso, não tem que requer pensamento. Já no escutar, nós vamos precisar de atenção, interesse e disponibilidade. Vocês podem estar sentados aqui, me ouvindo e não me escutando. Vai servir para alguma coisa? Não. Porque vocês podem estar me ouvindo e pensando em 1000 outras coisas. Porém, se vocês escutarem, vão ter que pensar sobre aquilo que eu estou falando. Vão ter que, ao escutar, né? Vocês vão ter que decodificar, pensar sobre, entender o que eu quero dizer, discordar ou concordar. Então, esse é o primeiro pedido que eu faço, que vocês me escutem. O segundo verbo que eu vou usar tem a ver, os dois verbos, entender e compreender. Qual é a diferença? O entendimento, normalmente, ele é superficial. Já a compreensão, ela requer que a gente escute. Por quê? Porque compreensão, o conhecimento é mais profundo. Eu tenho que pensar sobre aquilo que está sendo falado. Eu tenho que aprofundar sobre aquilo que está sendo falado. Quer ver? Eu posso dizer para vocês a fórmula da água. Vocês entendem a fórmula da água, H2O. Mas a pessoa que compreende, ela consegue entender a junção das moléculas, a quantidade das moléculas, o processo para que a água se forme. A compreensão e o entendimento mais profundo. Então, eu queria saber se eu posso contar que vocês apenas, não quero que vocês apenas me ouçam, mas me escutem. E o segundo pedido é que vocês compreendam. Decodifique o que vai ser falado aqui. Ok? Podemos? Combinado? Que aí vocês vão ter, pessoal aqui de fora, combinado, gente? Estou pedindo para vocês escutarem e compreenderem. Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre o tema. Talvez muitos já conheçam essa história, mas as histórias sempre nos falam ao coração. Certa vez, uma serpente viu um vagalume.
e começou a perseguir o vagalume. E o vagalume conseguiu fugir no primeiro dia. No segundo, mas no terceiro, ele estava exausto. E aí, como não tinha mais jeito de fugir da serpente, ele então falou: olha, dona Cobra, por favor, deixa eu lhe fazer apenas 3 perguntas. Ela disse: já que eu vou te devorar, faça as perguntas. Ele disse: primeiramente, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: não. Eu te fiz algum mal? Não. Então por que a senhora quer me destruir? E a resposta foi imediata: porque eu não suporto ver o seu brilho. Então, em relação à inveja, nós vamos ter que lidar com o nosso sentimento ou com o outro quando nós estamos falando de luz, emanada por aqueles que estão ao nosso redor ou por nós mesmos. Agora, nós temos um vídeo, é o vídeo do Porta dos Fundos, que vai fazer a gente ter uma segunda reflexão. Sim? Por favor, palavra a defesa. Bom, primeiramente é fácil falar da minha cliente, difícil eu pagar as contas dela. Desculpa. Olha, nem Jesus agradou todo mundo. O senhor acha mesmo que a minha cliente vai agradar? Roberto, você está querendo dizer que a acusação de assassinato em cima da senhorita Neide é uma acusação infundada? Não, é fundada, totalmente fundada. Na inveja, na cobiça, no amargor de pessoas frustradas da vida. Objeção. Obrigado. Chupa! Tem gente que não pode ver o sucesso dos outros, tem que no sudar no sangue dela. O que tem de gente agorando no ouvido dela, que o olho dela está quente à noite, ela não sabe por quê? Porque eu vi um médico falou que é bem mal olhado. Nós temos atestados dizendo isso. Aí você vem me dizer assim, que ela não está sendo vítima de perseguição, com relatos médicos, vários, atestando isso. É o que eu sempre digo para ela. Neide, muitos me seguem, mas só um me acompanha, que é Deus. Quem fala de mim é quem faz a minha fama. E qual é a motivação que teriam para inventar que a senhorita Neide matou o próprio marido? Falta de terapia, gente. Terapia cheia de louça para lavar. Me explica uma coisa, ela foi encontrada no local do crime com uma arma. Como é que se explica isso? Encontrada por quem? Vai Fátima, da vizinha. Mulher mais invejosa de toda a grande Niterói. Mulher que é mal falada de Tribobó e Itaipu. Pergunta qualquer niteróiense. A mulher que onde ela passa não cresce mais grama. É uma pessoa que não tem um homem em casa. Nunca conseguiu segurar um homem. Só gato. Objeção, meritíssimo. Concedido. Meritíssimo, o fato da testemunha não ter homem em casa não pode ser um argumento usado no júri sério. Ela tem homem em casa? Não tem homem em casa. Por que não pode usar se ela não tem? Tá querendo falar o que da minha cliente? Desculpa, filhão, você é calço bate na minha carteirinha do abrir e volta. Senhora Neide, de pé. A senhora está considerada absolvida. Eu recomendo a partir de agora um banho de sal grosso para espantar de vez esse mal olhado. Está no cerrado. Bom, no segundo momento, nós temos aí aquelas pessoas... Tá desligado? Não, ligado? Alô? Acender a luz agora? Por favor. Bom, no segundo vídeo a gente já tem aquelas pessoas que a vida não flui por causa dos outros. Vocês conhecem alguém assim? Talvez aqui em Barbacena não tenha, né? Aquela pessoa que fala: minha vida não vai pra frente por causa da inveja, né? Olho gordo. Então, no primeiro momento a gente tem a luz que incomoda, no segundo a vida que não vai para frente por causa da inveja alheia. E no terceiro é um conto oriental muito interessante. Um sábio que caminhava, peregrinava por todo o Oriente fazendo o bem. E ele então ajudava todas as pessoas. Mas em um determinado momento da sua viagem, ele então se vê diante de uma noite fria, já anunciando a chuva e não tinha onde ficar. Quando um jovem discípulo oferece a própria cama na caverna onde ele morava, ali é onde ele cobria com peles de animais. O velho e bondoso homem aceitou repousar ali e passar a noite. Pela manhã, quando o sol já ia ao longe, ele então se levanta e com o coração cheio de gratidão queria retribuir o favor ao jovem discípulo. Ele então olha para uma pedra, aponta o seu indicador e a pedra transforma-se numa pedra de ouro. Ele então, sem falar nada, gesticula, tentando demonstrar ao discípulo que aquela pedra era o seu presente de gratidão. Mas para o seu espanto, ele vê que o jovem discípulo estava ali ainda entristecido.
e ele ficou pensando o que ele poderia fazer para ajudar o jovem discípulo. Então, com o seu indicador, ele aponta uma das montanhas mais altas daquele lugar e a transforma inteiramente em ouro. E faz com que o discípulo visse que era o seu presente de gratidão. Mas, para o seu espanto, o jovem ainda continuava triste. E ele então disse ao jovem: meu filho, eu te dei uma pedra, uma montanha de ouro, e você ainda está triste? O que mais você quer de mim? E mais rapidamente o discípulo respondeu: o vosso dedo. A pedra não é suficiente. Em 3 casos, nós vamos identificar apontamentos em relação à inveja. No primeiro, a luz que incomoda. No segundo, a inveja que nos impede de caminhar. E no terceiro, o desejo de possuir aquilo que o outro tem para que a gente possa ser feliz. E aí, quando nós tratamos da inveja, nós poderíamos então fazer uma pergunta. Eu queria que vocês levantassem a mão, o pessoal aqui de fora também. Eu queria saber aqui quem em algum momento na vida, seja por qual motivo for, foi invejado por alguém. Eu vou ajudar vocês, levantei a mão. Quem já se sentiu invejado? Quase ninguém se sentiu. Então imagina. Aqui fora tem alguém que se sentiu invejado? Então nós temos gente aqui que foi invejada. Seja por causa de uma boa família, seja por causa de dinheiro, seja por causa de sucesso profissional, você se sentiu invejado. Mas uma outra pergunta. Quem aqui já sentiu inveja? Levanta a mão. Olha que esse pessoal está tudo aqui, passou por terapia. Aqui fora também alguém já sentiu inveja? Já, o público já está todo tratado. Por quê? A gente tem que entender sobre isso. E vocês vão me dizer realmente se sentir inveja depois que eu fizer a definição. Francesco Alberoni diz o seguinte: nós podemos descrever o nosso ódio, o nosso ciúme, os nossos medos, as nossas vergonhas, mas não a nossa inveja. Durante muito tempo, a inveja foi condenada pelas religiões e é um sentimento difícil da pessoa aceitar que tem inveja do outro. Você fala assim: eu tenho inveja de você. Nós ouvimos que as pessoas têm o hábito de falar isso dos outros. Será mesmo? Vamos entender a inveja. Gostaria de contar. Nós vamos falar sobre ela, se é que existe. E a inveja boa? Será que tem? Cenas do próximo capítulo. Bom, esse livro é o livro que originou essa palestra. Do Zuenir Ventura, escritor famoso, já octogenário. Zuenir Ventura ele foi convidado para poder escrever sobre um dos 7 pecados capitais. E, de acordo com a sua experiência, ele escolheu a inveja. Esse livro é fabuloso, porque ele trata da trajetória dele para escrever o livro. E é interessante que quando ele vai escrever no livro, uma das perguntas que ele faz o tempo inteiro durante o livro: existe uma inveja boa? Será que nós podemos invejar alguém de forma positiva? Era uma pergunta que ele se fazia. Então, ele, no livro, ele vai atrás de psicólogos, de padres e num lugar que é muito comum a gente ouvir falar em mal olhado, que são os terreiros de Umbanda. Raramente, uma pessoa que vai no terreiro de Umbanda não ouve: você está carregado, fizeram um trabalho para você, olha, muito olho gordo em cima de você, muita inveja. Então, ele foi indicado para poder visitar os terreiros lá no Rio de Janeiro. E é interessante que a história principal que se passa no livro envolve um trio. E ele conta muito a história de Kátia. Kátia, ela foi adotada, por uma das senhoras que era a mãe de santo, e ali ela se envolveu num triângulo amoroso, se é assim que eu posso dizer. Desde pequeno, Fernando e Ivan nutriam certa amizade, mas Ivan sempre demonstrou um despeito em relação a Fernando, segundo narra a história. Ele tinha tanto ciúme e incômodo com a presença de Fernando, que ele quebrava os brinquedos do Fernando. O tempo inteiro ele estava disputando com o Fernando. Não é à toa que ele falava tão mal de Fernando. Ele queria demonstrar para todo mundo os defeitos de Fernando. E tudo que Fernando tinha, ele queria ter também. Quando Kátia resolveu ficar com o Fernando, Ivan se sentiu extremamente incomodado. E de certa forma tentava perturbar a relação para que ele também tivesse Kátia. E quando então Fernando, já há algum tempo com Kátia, arruma uma amante,
era uma mulher rica, uma emergente da alta sociedade do Rio de Janeiro. A Ivan então faz com que Kátia soubesse, e ela, com raiva, se entrega para Ivan. Ivan então conquista, entre aspas, o objeto de desejo que era do seu amigo, mas não era suficiente. Eles eram donos da mesma empresa, eram sócios, e o tempo inteiro Ivan falava mal de Fernando. Fernando fazia aparência de bom moço, Fernando estava sempre querendo agradar, mas aquilo tudo era falsidade, porque Fernando, segundo Ivan, era um invejoso, queria tudo que ele tinha. Olha uma projeção aí. Quando então Ivan se interessou pela perua que Fernando estava namorando, a nova emergente, a rica mulher lá que ele estava tendo como amante, ele então, depois da separação de Kátia e de Fernando, ele instiga o amor dos dois e sugere então que Kátia procurasse a mãe de santo para que ela fizesse uma poção mágica e desse a ele, e ele então iria voltar para ela. Kátia amava Fernando e queria reconquistá-lo, mas o seu orgulho ferido falava muito alto. E aí então, o que fazia Ivan? Um jogo de palavras, porque na verdade Ivan agora queria a perua rica e tinha que tomá-la de Fernando. Então ele trama, e ali as poções ministradas, Fernando vai voltando para Kátia, até que na última dose ela morre. Ele morre, desculpa. E aí era um problema cardíaco que se manifestou? Era um problema da poção? Não se sabia. Zueni Ventura investigou. Eu deixo para aqueles que quiserem ler o livro saber o final da história. Muito melhor, né? Mas o que nos compete dizer é que Ivan ficou dono da empresa, sozinho. E mesmo depois da morte de Fernando, ele se sentia incomodado, falando ainda mal do morto. Ele não conseguira tudo, mesmo conquistando a perua rica. Essa história então faz com que Zueni Ventura monte o projeto do que seria a inveja. E quando, lá em Pirassununga, nós estamos com um grupo de estudos espíritas, Allan Kardec, e quando eu comecei a falar do conceito de inveja, uma amiga falou assim: Xavier, eu não vou voltar aqui na sua casa mais para estudar. Eu falei, mas por quê? Ela falou, toda vez que eu venho aqui eu descubro um defeito. E ela ficou incomodada, ela falou, descobri que eu sou invejosa. Eu falei, como assim? Ela falou assim, olha, o ano passado eu perdi o bebê. E como eu não consegui ser mãe, eu desejava que todas as mulheres grávidas perdessem o filho. Uma pessoa ter coragem de revelar isso é muito forte. Por isso que muitas vezes a gente esconde esse sentimento. Mas será que é feio o sentimento que essa amiga teve? Ou será que ele é comum à natureza humana? Quando nós pegamos aqui nos relatos bíblicos, vamos começar lá na mitologia de Adão e Eva, quando depois de expulsos do paraíso tem os seus filhos, Caim e Abel, Abel e Caim. Nós temos a trajetória, a história do primeiro assassinato que se tem notícia na Bíblia. Mas por que Caim matou Abel? Imaginemos nós que alguma coisa existia entre eles. Ninguém mata o outro, não era de vidas passadas, né? Teoricamente não, mas havia alguma coisa que acontecia entre eles que gerava um incômodo. E a Bíblia diz que Caim faz a sua oferenda a Deus. Ele pegava os alimentos do mato, né, os frutos, e oferecia a Deus. E Abel também fazia a sua oferenda a Deus. Matava um animal e oferecia as melhores partes para Deus. E Deus gostava mais da oferenda de Abel do que de Caim. Imagina, gente, ser querido de Deus. Que miserável. Diz o Divaldo, quando ele fala assim, se fosse eu, Caim matava também. Onde já se viu? Eu ofereço a Deus e ele nada? Vai gostar só da outra oferenda? Caim mata Abel. E segundo todas as tradições e interpretações judaicas, havia ali elementos da inveja. Porque ele queria estar no lugar de Abel. Como ele poderia estar se Deus dava atenção apenas para Abel? Então era necessário eliminá-lo. A Bíblia, gente, está cheia de casos de inveja.
A história de Esaú e Jacó. O mais novo queria assumir o lugar do mais velho, porque o primogênito, na história, na herança judaica, tinha privilégios. Nós vamos encontrar ali aqueles que já viram, já leram a história de José do Egito. Vocês lembram que José do Egito foi vendido? Sabe quem vendeu José do Egito? Seus irmãos, porque ele era querido do papai. Onde se viu esse miserável que interpreta sonhos, agrada todo mundo, é um encanto, vamos livrar da peste e vendê-lo como escravo. Nós vamos encontrar em outra passagem que eu acho fabulosa, está no livro Paulo e Estevão, quando Saulo ainda, vai à casa do caminho para ouvir a pregação dos irmãos do caminho, e lá Estevão dá uma aula de oratória. Saulo era doutor da lei, estava acostumado ao diálogo, à disputa verbal, só que Estevão o desbanca. Imagina ele, um doutor da lei, um homem que conhecia do judaísmo, ser desbancado por um homem qualquer, mal vestido, quase um maltrapilho. A inveja deve ter brotado no seu coração de ver tanta luz do lado de lá e não conseguir apagá-la. Nós vamos encontrar inveja em todas as trajetórias dessas histórias bíblicas, mas também na história humana. E na literatura espírita eu gostaria de citar um livro que eu gosto muito, que se chama Voltei, do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier. O irmão Jacob é o Frederico Fagner, ele foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira. Quando ele desencarnou, saiu um reformador com os seguintes dizeres: desencarna o maior espírita do Brasil. Hoje vocês têm ideia do que é esse título? O maior espírita do Brasil. Só que quando ele estava lá no processo de desencarnação, auxiliado por sua filha e por Dr. Bezerra de Menezes, ele se via preso ainda aos objetos de uso pessoal. Quando ele é levado para a praia, de onde eles iriam para a colônia espiritual, estavam sendo reunidos todos os espíritos desencarnados naquela região. E aí, Frederico Fagner, irmão Jacob, ele vê uma professora que, infelizmente, a nossa sociedade não valoriza tanto, principalmente no Brasil, os nossos professores são tão desvalorizados. Ele vê uma professora chegar com uma luz maior do que a dele. Imagina, ele foi espírita, gente, e chegou uma professora com uma luz maior do que a dele e sentiu inveja. Inveja. Aí chega o benfeitor e fala para ele, corrige seu pensamento. A luz que ela tem, ela fez por merecer, ela conquistou com o trabalho. Então nós vamos encontrar muitos casos aí de inveja na nossa trajetória. Mas o que seria a inveja? Amiga, sabe aquelas dores no estômago, aquele mal-estar que você estava sentindo ontem? Estou sentindo a mesma coisa hoje. O que você acha que eu tenho? Inveja. Será que inveja é isso? Será que inveja é isso? A gente tem que entender o conceito de inveja. Porque muitas pessoas falam, eu invejo você. Será que a gente inveja mesmo? Porque invejar é diferente de admirar. Olha só, invejar é diferente de admirar. Você admira uma pessoa, não quer dizer que você tem inveja dela. Mas por que não ser? Porque a gente tem que entender o conceito. Por isso que nós vamos falar aqui em relação aos sentimentos e também as definições de inveja. Segundo Newton Bonner, na Cabala da Inveja, ele é um rabino, e ele diz que invejar é pior que morrer, gente. Você sabe por que invejar é pior que morrer? Porque a inveja se baseia na destruição do sonho do outro, ou da conquista do outro. Imagina se você inveja alguém que está se dando bem, você não tem poder nenhum sobre ele, a não ser que você mate o sujeito. Eu acho que não vai ser uma coisa boa para você. Então, se você vê aquela pessoa tendo sucesso, aquilo vai te incomodar. Você sabia, tem um escritor norte-americano que ele dizia o seguinte: todas as vezes que um companheiro meu, um escritor, tem um sucesso, alguma coisa em mim se apaga. Olha só, o sucesso do outro faz alguma coisa em mim se apagar. Vocês sabiam que Nelson Rodrigues, escritor brasileiro famoso, sentiu alegria, e ele diz isso, quando Guimarães Rosa morreu? Porque Guimarães Rosa era um concorrente, um escritor concorrente. E ele diz o seguinte: é nesses momentos em que eu senti um certo alívio e alegria ao saber da morte desse grande escritor, né, que escreveu Sagarana, o Grande Sertão Veredas,
Ao saber da morte dele, eu senti um alívio, porque gente morta não é concorrência, né? O escritor morto. Ele falou, aí que eu me reconheço um grande canalha. Para pensarmos no aspecto em que a inveja tem. Foi feito, alguns anos atrás, uma pesquisa sobre a inveja. E descobriram que a inveja é um pecado brasileiro. Vocês sabiam? Sabe por que a inveja é um pecado brasileiro? Nessa pesquisa realizada, perguntaram qual era o pecado capital mais conhecido. Dos entrevistados, 94% afirmou inveja. É muita gente, concorda? Só que engraçado, é perguntado, ok, desse pecado, a inveja, você vai me responder, às vezes, nunca ou sempre. Sabe quantas pessoas afirmaram que cometeram inveja? Apenas 3%. 18% disse que às vezes. E 79% disse que nunca sentiu inveja. Mas engraçado, se a gente reconhece a inveja, que se tem tanto invejoso por aí, quem é invejoso, gente? É sempre o outro, né? Não, mas que sujeito tem uma inveja de mim. Tem gente que não tem nem vida para ser invejada, mas olhou para ele e está invejando. Olha como é que é estranho a definição para a gente entender. Como que num país de invejoso ninguém é invejoso? Só o outro que é. Então a gente vai entendendo como a gente tem medo desse sentimento. As pessoas confessando a inveja, mas confessando que os outros têm inveja, mas não reconhecendo a inveja em si. Os gregos tinham um fascínio imenso pela inveja. E eles usavam até um verbo que era bascainei. Bascainei significa enfeitiçar com os olhos. Vocês já ouviram a frase? No olho secar pimenteira? No vídeo ele falou assim, aonde ela passa nem grama nasce. Né? Tem pessoa que tem o olho, né? A gente fala, não, esse é o olho gordo, que o olho é violento, né? O olho da pessoa tem um poder. A gente acreditou por muito tempo que o olho era poderoso. Tanto é que invejar vem de invidare, do latim, que significa olhar enviesado. Sabe que a pessoa te olha de soslaio assim? Você já sabe que aquele olhar, não até senti energia aqui, né? Você tem sucesso se a pessoa te olhou daquela forma. O olhar de soslaio, esse olhar que para muitos era tão poderoso, que algumas culturas no passado, sabe o que eles faziam? Não sei se vocês já viram nas tradições antigas, que eles colocavam uma moeda em cima dos olhos dos mortos, sabiam? Sabe por quê? É para que os mortos não pudessem olhar para os vivos com inveja. Está na tradição. Eles tinham medo dos mortos olhar para nós vivos com inveja. Então tapavam os olhos com as moedas. Mas será que realmente a inveja está no olhar? Ou o olhar canaliza? Então é importante o olhar, a relação da inveja. Quando a gente pega a Divina Comédia de Dante, lá no segundo patamar do purgatório, os invejosos estavam colados na parede e tinham seus olhos costurados com fios de aço. Ou seja, que não é visto, né, não vai poder invejar. Quando no CEPAS nós tínhamos o trabalho do pomar, nós realizávamos lá no Galego um trabalho com as crianças. Então a escola estava abandonada, a gente montava tudo e depois desmontava. Por um tempo a gente começou a guardar as coisas lá. E o Aldo, nosso companheiro, sumia com tudo, assim, não deixava nada na vista. Ele fala, Nelsinho, o que não é visto não é cobiçado, não é invejado. E realmente, quando você olha, você cria comparação. A comparação é o motivo da nossa infelicidade. Gente, se eu for comparar, né, a pessoa que quer ser magra, ela vai encontrar sempre alguém mais magro do que ele. A pessoa que quer ser alta, vai encontrar alguém mais alto do que ele. A pessoa que quer ser bonita, vai encontrar alguém mais bonito. Sempre tem alguém mais. E aí, quando eu me comparo, automaticamente eu fico infeliz. E eu só comparo quando eu olho para o outro. Então, nós precisamos trabalhar a inveja. Mas, segundo o Zueni Ventura, a inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma. Já viram quando a gente fica com ódio, gente? A gente fica babar de raiva, querendo esganar o outro, né? Espuma. A preguiça se derrama. Quando eu li essa frase, eu me imaginei no sofá, no domingo, sabe que você não quer fazer nada? Esparramando, escorregando. A gula engorda. Para espírita mais ainda. Porque o espírita come para o corpo, para o espírito e para o perispírito. Não é verdade? Então engorda mesmo. A avareza acumula. A luxúria se oferece, o orgulho brilha, só a inveja se esconde.
Olha que coisa interessante, porque se a gente assume que tem inveja de alguém, não admiração, é muito pesado, vocês concordam? Mas aí nós vamos fazer a definição do que seria aqui a inveja. Olha a diferença. O ciúme é querer manter o que você tem. É meu, não compartilho, não olhe. A cobiça é querer o que não se tem. E a inveja é querer que o outro não tenha. Aí eu pergunto, será que vocês são invejosos mesmo? De falar assim, eu não quero que esse miserável tenha. Ele não merece. E muitas pessoas vivem disso, preocupadas com o que o outro tem. Uma astróloga fazendo regressão em um pai, em um senhor, porque ele tinha procurado todos os médicos. Ele comia e vomitava. Nada parava no estômago dele. E com diarreias também recorrentes, e ele não conseguia melhorar daquela dor no estômago, até então que ele faz a terapia de vidas passadas e faz uma regressão. E aí descobre a causa. Porque na verdade ele custou, mas então assumiu que tinha uma inveja danada do filho. Imagina um pai ter inveja do filho. Para ele era mortal quando alguém elogiava o seu filho, que era um empresário de sucesso, com uma família equilibrada, saudável, bem. Ele sentiu um ódio do filho. Será que a gente conhece algum pai que tenha ódio do sucesso do filho? Nesse caso ele tinha. Era tanto ódio, mas a regressão explicou o que acontecia. Naquela regressão ele descobriu que em outras vidas ele era um senhor feudal. E seu filho iria naquela época casar com uma jovem que naquela vida, nessa vida atual, era sua esposa. E então o senhor feudal, o pai que tinha dor no estômago nessa vida, no passado, falou, antes do casamento, ele queria ter a primeira noite com a noiva. E aquele que viria a ser seu filho, por ódio e vingança, o matou. E agora, nessa nova reencarnação, o trio reunido, mãe, pai e filho, a antiga noiva do passado, o noivo com o senhor feudal, se reencontravam na carne. E aquela disputa ainda continuava. O pai continuava sentindo ciúme do filho. Quantas mães invejam as suas filhas? Isso, gente, é fato. Mães que invejam as suas filhas, porque ela arrumou um namorado, e aí a mãe não se sente bem com o sucesso da filha, e ela coloca uma roupa mais curta. Ela começa a chamar a atenção do namorado da filha. Quantos casos desses a gente conhece? Porque disputa mãe com filha. São muitos os casos em que a inveja vai dominando. E aí a pergunta que a senhora fez, será que existe inveja boa? O pessoal fala assim, gente, aquela inveja branca, não, tem inveja branca de você. Balela. Não existe inveja branca se eu aceitar que o conceito da inveja é o desejo de um outro não ter. Pode ter uma inveja branca partindo desse princípio? Como que eu posso ter uma inveja boa se o meu desejo é que você não tenha? Que eu quero a sua infelicidade? E segundo os pesquisadores, a inveja normalmente se dá nas pessoas mais próximas. Dificilmente, gente, a gente vai ter inveja de uma pessoa famosa no século passado. Dificilmente nós vamos ter inveja de alguém que está muito longe. E se não for um concorrente? Talvez os jogadores tenham inveja do Neymar, do sucesso, do dinheiro. Nós normalmente temos inveja das pessoas que estão mais próximas. Do cunhado que se deu bem, do irmão que venceu na vida, e aquela ânsia que está em nós. Há como fugir desse sentimento. E aí, muitos de nós utilizamos esse sentimento para justificar a inveja boa. Não existe inveja boa. E eu tenho certeza que uma boa parte dos senhores, das senhoras, meus amigos, usam o Facebook. Segundo uma pesquisa alemã, 80% das pessoas que curtem as suas postagens não gostam do que você posta. Na verdade, elas morrem de inveja. Você viajando na praia, por lá tomando água de coco, e o sujeito ralando, miserável aqui ralando, e ele lá na praia. Esse pai, eu é que mereço. Na cabeça da gente, a gente fala, como é que pode? A minha vida está tão infeliz, meu casamento horrível. E a pessoa faz uma declaração de amor. Ai, que lindo, ela não merece, eu conheço essa peste, E a gente tem que lembrar que é para cuidado, para a gente postar felicidade no Facebook, porque a inveja tem Facebook, tá, gente? É só a gente lembrar disso. Há um texto que deu origem ao livro, o nome do livro Mal Secreto, do Raimundo Correia, que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte,
Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora, ver através da máscara da face. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse? Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz reconte do inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Esse texto, na verdade, ele fala das imagens que nós projetamos. Será que toda felicidade postada no Facebook representa realmente a realidade? Às vezes a pessoa está mal, ela quer pôr uma foto lá que ela está super bem, para não deixar a peteca cair, né? Mostrar que está tudo bem. Quantos de nós vivem de aparências? Quantos? A imagem é muito forte para a gente. Eu acredito que todos vocês, uma boa parte de vocês, lembrem que na década de 80 havia propagandas maravilhosas de cigarro. Tinha uma que era assim, um campo verdejante, um rio correndo. Gente, um lugar que dava vontade de estar lá. Aí apareciam os cavalos selvagens. Aí de repente um cowboy, né? E ele vinha, entre pro mundo da Marlboro. Gente, olha que chique. Quem não queria estar pro mundo da Marlboro? Em outras propagandas parecia o sujeito no jet ski com uma loura, né? E depois a propaganda do cigarro. Você ia no supermercado, ia no bar, o cigarro vinha, nem loura nem jet ski acompanhava. Mas tinha aquela imagem perfeita da saúde, algo que é incompatível. E ao final das propagandas de cigarro havia um recado. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Era a única coisa verdadeira na propaganda. A imagem, para a gente, vendia forte, porque a gente vive ainda muito da imagem. E muitas vezes a gente inveja apenas uma imagem, porque não sabe o que está por trás. Mas para a gente caminhar e aí ter realmente uma visão, o que o Espiritismo, Nelson, falaria para a gente sobre a inveja? Uma perspectiva espiritual. E eu achei muito interessante, porque para nós espírita, o pensamento é tudo. Vocês concordam? Eu estou falando besteira. Pensamento é tudo. Isso quem afirma são os imortais, Allan Kardec. Se o pensamento é tudo, eu pergunto, que tipo de pensamento a gente está tendo? Que tipo de pensamento a gente teve hoje? Quem só pensou coisa boa hoje, levanta a mão. Só coisa boa. Tem alguns aqui, olha que bom. Isso é bom. Aqui fora tem alguém que só pensou coisa boa. Tô vendo aqui tem um aqui, um. Aí tem alguém que pensou só coisa boa. Via de regra, nós temos que entender que o pensamento, ele cria tudo ao nosso redor. Quando a gente pega o livro Pensamento e Vontade do Ernesto Bozano, ele diz que todos os pensamentos criam uma forma. Ele diz o seguinte: pessoas que têm cobiça, sabe como que é o pensamento da pessoa que tem cobiça? É como se ela lançasse uma garra para arrastar para ela. O pensamento ganha uma forma. Quando você mira alguém e deseja alguém, é como se você pegasse uma metralhadora e disparasse contra a pessoa. Vocês lembram, gente, da Tiazinha? Vocês lembram da Tiazinha? Tiazinha fez sucesso na década de 90, símbolo sexual no Brasil, pousou para várias revistas masculinas. E eu me lembro que o Raul Teixeira, numa palestra, ele falou que estava cortando cabelo, pegou essas revistas de coisa nenhuma, Caras, e ela estava lá na ilha de Caras. Sucesso total. E tempos depois, ele começou a ler artigos falando que ela estava em desequilíbrio emocional e estava fazendo tratamento com psicólogos e psiquiatras. O que isso tem a ver? Tudo. À medida em que a gente aparece e várias pessoas vão pensar sobre nós, nos desejando, como no caso dela, imagina quantas irradiações mentais elas receberam. Imagina o tanto de metralhadora na direção dela. Gente, como manter o equilíbrio? Diga para mim, como manter o equilíbrio com um monte de pensamento? E isso a gente pode pensar em relação aos nossos políticos, em relação ao Neymar, aí, que perdemos a Copa, e aí um monte de gente irradiando para o sujeito, às vezes, raiva. Quando nós temos medo, Ernesto Bozano diz que a gente libera uma energia semelhante à lama. Aí ele vem fazendo características de todos os sentimentos. Mas me chamou muita atenção quando ele então fala a respeito do tipo de pensamento que gera a inveja. E essa da inveja é muito interessante para a gente pensar. Porque segundo ele, quando nós temos pensamento de inveja,
Dizia Demócrito, antes de Jesus, filósofo grego, dizia o seguinte, que o pensamento de inveja libera átomos em forma de raio em direção à pessoa. Raio, gente. Imagina, você tem inveja de alguém, então não tem jeito de ser uma inveja boa. É como se lançasse um raio. Já viu um raio cair, gente? Ou pegando uma água, ou numa pessoa, você está emitindo um raio para alguém quando você sente inveja. Olha a nossa responsabilidade aí naquilo que pensamos. Aí vocês falam, não, você tem alguma comprovação disso? Há um caso do Divaldo que cabe muito para a história, que possivelmente alguns dos senhores e senhoras já tenham ouvido. Quando o Divaldo narra da história que ele colecionava orquídeas. E ele ganhou de uma amiga que trouxe da Suíça um Endeswein para ele. E aí era uma plantinha muito terra, que é dos Alpes suíços, de um lugar onde o frio predomina, e ele conseguiu cultivar lá em Salvador. Imagina aquele calor de Salvador. Ele então colocava gelo em volta da plantinha, e aí dava passe nela para deixar a plantinha, e ela estava verdejante. E ele tinha uma amiga que era colecionadora, e ele falou, ela era muito arrogante, ela gostava de desfazer da coleção. Então um dia eu chamei ela para tomar café na mansão comigo. E ele falou assim, a vantagem do colecionador é fazer inveja nos outros. E chamei ela então. E aí comecei a mostrar para ela as minhas orquídeas, essa e tal. E ela falou, essa eu tenho. Ah, essa eu tenho. E aí ele só esperando para chegar perto do Endeswein. E quando ela viu aquela plantinha maravilhosa, foi essa. Ah, essa é uma plantinha que apenas eu tenho na América do Sul. Vocês imaginam? Ela vem dos Alpes suíços, mas ninguém tem. E ele viu a transformação no rosto da mulher. E aí, sentindo a glória, né, de ter desbancado aquela mulher, vai tomar um café com ela. E na hora de despedir, ela fala assim, olha, Divaldo, queria te falar uma coisa. O quê? Eu queria que você fosse dar uma olhada na sua planta. Por quê? Ela falou, porque tudo que eu quero e não tenho, eu mato. E ele então, eu falei, eu não acredito nessas coisas, mas só para poder tirar as provas dos 9, eu fui lá olhar. E a bichinha estava derribada, caída. E aí ele taca ele passe e faz prece e nada. No outro dia, quando ele foi ver a planta, é como se um raio tivesse caído e torrado a planta. Fala do Divaldo. E ele então resolve ligar para a moça. E ela fala, já sei, a planta morreu. Ele falou, ela foi pulverizada, desencarnou. Mas eu queria que você viesse aqui. E aí o Divaldo faz um trabalho fenomenal com essa mulher. Ela falou assim, olha, todas as vezes que eu olho para um pássaro na gaiola, um canário, se eu não posso ter, ele morre. Uma planta morre. As crianças começam a bocejar perto de mim. E ela falou assim, são os meus olhos. E ele diz, não, os olhos são a lente. Na verdade, o problema está na mente, mal direcionada. Porque tudo que você deseja que você não tem, você já pensou quantas coisas você não vai poder ter? Que tem aí no mundo. E você vai destruir tudo. Então ele ensinou a ela a direcionar a energia. Mas será que é possível, Nelson? Direcionar a energia da inveja? Olha, se nós partimos do princípio que a inveja nos acompanha de todos os tempos e que em algum momento na vida nós tivemos a inveja, que nós a identificamos, é uma energia inata, é uma paixão que pode ser bem direcionada. E então o Divaldo encaminha aquela mulher para trabalhar com passe, e a sua energia se tornou poderosa para curar, para aliviar dores. Olha como nós podemos utilizar muito bem a nossa energia. Segundo Teixeira, o Espírito Mateus Anacleto, pela mediunidade do Benjamin Teixeira, ele diz o seguinte: a inveja é uma emoção universal. Quem nega senti-la, mente para os outros ou para si. É uma versão negativa da admiração, é um indicativo paradoxal de uma linha de vocação a seguir. É o egoísmo e mesquinharia e não conseguir alegrar-se com a felicidade alheia. Se nós negarmos a inveja em nós não conseguiremos fazer transformações. Qualquer sentimento que nós temos negativo, qualquer, se nós não identificarmos, é possível transformá-lo, gente? Não é possível. Imagina se a pessoa é ciumenta, e você vai falar, não, você é ciumento. Não, é zelo, é muito amor. Quem mostra ciúme é porque não ama, né? Tem a justificativa. O sujeito é miserável, unha de
fome. Você vai conversar com ele e falar, eu sou econômico. Mas atravessa o mar com o sorrisal na mão sem dissolver. Então ele arruma uma justificativa para não mudar o comportamento. Como que uma pessoa que é invejosa, se não identificar-se invejosa, vai poder transformar-se? E aí o Rossandro conta uma história dele, e eu acho muito boa. O Rossandro Klinger é um palestrante espírita, um sujeito muito capaz. Ele conta que certa tarde, uma sexta-feira à tarde, um companheiro então falou, Rossandro, vem cá, tirei do serviço. E aí mostrou para o Rossandro o carro que ele tinha comprado. Era o carro que o Rossandro queria. E então, quanto mais ele falava do carro, do airbag, do som, dos bancos, mais raiva o Rossandro sentia. O Rossandro falou, mas que miserável, esse carro era para ser meu. Espírita, gente. E ele ficou tão incomodado que quanto mais o cara falava, mais raiva ele sentia. E aí ele chegou em casa. E a esposa dele, como quase todas as mulheres e mães, né, elas têm essa percepção, ela olhou para ele e falou, o que foi? E ele então deu uma resposta que a convenceu, não é nada. Foi para o quarto e começou a fazer contas, e faz contas, e vem empréstimo. E ele então passou a sexta-feira à noite toda, o sábado o dia inteiro, o domingo, fazendo contas para saber como que ele iria comprar o carro. E ele chegou à conclusão que se ele ficasse 6 meses sem comer, ele conseguiria comprar o carro. E aí ele entendeu que ele não precisava tanto do carro. A sua esposa estava assistindo uma série que eles gostam, ele sentou do lado dela, mais calmo, e ele disse, meu bem, eu não vou comprar mais o carro. Ah, que bom, estou vendo que você está melhor. Essa é uma coisa, mas por que você desistiu? Eu percebi que eu não preciso. E isso tudo me ensinou muito, estou feliz. Mas está feliz por quê? Ele falou, porque por causa dessa situação, eu descobri que eu sou invejoso. Eu falei, e você está feliz com isso? Ele falou, estou. Porque se eu não descobrisse a inveja em mim, como é que eu poderia mudá-la? Se a gente não conhece o defeito, como transformá-lo? Então é preciso que a gente identifique para que haja realmente uma mudança. Vejamos então a figura de Jesus. Quando Jesus... Você liga para mim, desculpa. Quando Jesus então veio à Terra, ele passou por uma inveja. Gente, tem uma imagem de Jesus aqui, quase dá para ver. Apaga para mim, só para a gente mostrar aqui Jesus. Eu coloquei aqui a imagem de Judas. Judas, numa entrevista que ele cedeu a Humberto de Campos do Mundo Espiritual, ele afirma que não compreendia a mensagem e a proposta de Jesus. Jesus lidava com os pobres, com os miseráveis. Como é que ele poderia fazer uma revolução se ele não contasse com os poderosos? Então Judas trama a traição de Jesus com o seguinte propósito: ele assumiria a frente do movimento revolucionário, depois soltaria Jesus, e Jesus ia ter um serviço ali secundário, a inveja. É naquele momento em que os espinhos e as pedras, os pedregulhos, tomaram conta do coração de Judas e ele se perde. Jesus foi invejado. Imagina para os doutores da lei, ver aquele homem que vinha de Nazaré, será que alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Ser recebido nas portas do templo, onde as pessoas estendiam os seus mantos, os seus panos, colocavam ali os ramos, como um rei. Ele não era nada. Eles eram doutores da lei e as pessoas ouviam Jesus. Jesus então sofreu o mal da inveja. Mateus, Marcos falam dos momentos em que os doutores da lei fizeram tudo para prendê-lo. Quando nós então pensamos em outros indivíduos, lembramos de Allan Kardec. Poucas pessoas sabem da vida de Allan Kardec. Allan Kardec trabalhou 14 anos em prol da doutrina. 14, intensamente. Nesses 14 anos, ele consegue aí, lançar os 5 livros principais, as obras básicas, e durante todos os anos, a revista espírita. Ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ali indagava os imortais sobre questões da vida e da morte. Mas muitos companheiros o invejavam. Quem nos fala isso é Zeus Vantuil e Francisco Thiessen, na biografia perfeita sobre a vida de Kardec. Lá eles falavam que os amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinham inveja de Kardec. Sabe por quê? Porque queriam ganhar a fama que Kardec tinha.
Kardec gastou todo o seu dinheiro para poder publicar as obras espíritas. Eu não sei se vocês sabem, no momento da sua desencarnação, ele estava preparando a mudança, porque ele gastaram o último dinheiro que ele tinha comprando um terreno para fundar um asilo para os espíritas que possivelmente seriam abandonados pelos seus filhos. Não foi fácil para ninguém, porque todos os homens que se destacaram na nossa sociedade receberam os raios da inveja. Chico Xavier, para quem não se lembra, quando apareceu no Pinga Fogo e ganhou sucesso nacional, uma comitiva de espíritas foram lá em Uberaba para dizer para o Chico que ele estava muito vaidoso, porque agora ele estava famoso. E chegaram lá e falaram: Chico, você está muito vaidoso, ficou muito orgulhoso que apareceu na televisão. O Chico: mas que isso, meus irmãos? E eles falaram: não, Chico, mas não tem nada não, você vai cair. E Chico disse: não vou. Viu, Chico, como é que você está orgulhoso? Como é que você tem coragem de dizer que não vai cair? Eu não vou cair, meus irmãos, porque eu nunca me levantei. Isso era Chico, que nunca aceitou essas idolatrias que a gente encontra nos meios religiosos, porque ele se conhecia e sabia que estava aqui a serviço. Então, meus amigos, nós precisamos entender a inveja como uma proposta que há em nós, um sentimento que é em nós, mas que precisa ser transformado. Enobreça a inveja e o complexo de inferioridade, transformando-o em energia positiva. Lembrando que nenhum talento é gratuito. E se nós, como diz o Dalai Lama, que é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Se nós temos essa proposta de mudar, entendendo que a inveja é um malefício para todos nós, pois segundo o Tiago, pois onde há inveja e egoísmo há também confusão e todo tipo de coisas más, nós podemos aniquilar esse sentimento que está em nós, transformar, fazer com que nós nos curemos desse olhar invejoso. Porque, segundo o espírito Eduardo Mascarenhas, o invejoso não vê além de si mesmo, porque todo invejoso é um egoísta nato. Ele não alcança o merecimento do outro, e então cria ódios dentro de si, e aumentando ainda mais a própria cegueira. Que possamos todos refletir antes de criticar alguém, porque pode ser resquícios da inveja. E a Cecília Spelsin diz o seguinte: a inveja é um mal que se cria em corações que se abandonam, uma arma autodestrutiva que ganha força através das frustrações que a vida traz. Quando uma pessoa perde a credibilidade em si mesmo e começa a desejar o que o outro é, tem ou faz. Se dentro dessa proposta de mudança, e entendendo que o amor é paciente, o amor não age em ciúmes, não inveja, nós podemos transformar essa energia aqui em nós para a nossa felicidade. Eu queria pedir a vocês para olhar a pessoa que está do seu lado. Dê boa noite para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá, boa noite. Pega a mão, boa noite, vamos lá pegar tocando energia. Nós somos energia e podemos dar e receber essa energia. Vocês já viram que muitas vezes a gente cumprimenta as pessoas, não olha nos olhos? Não abraça direito. Não abraça direito, né, Paulo? Principalmente quando o sujeito é muito grande. Então, por que fazer isso? Nas relações humanas, nós temos que entender que todas essas pessoas que estão ao nosso lado são semelhantes a nós. Com todos os defeitos, com todos os desejos, com todas as lutas. Gente, não há por que invejar o outro, porque cada um tem exatamente aquilo que precisa e merece. Se a sua vida é muito difícil, você pode ter certeza que no passado, talvez não muito remoto, ela foi muito fácil. Se a sua vida hoje é complicada por pessoas que colocam embaraço no seu caminho, pode ter certeza que no passado você foi motivo. Não existe um acaso. Se somos todos filhos de Deus, com uma energia girando em torno de nós, segundo Einstein, a matéria é energia condensada. Nós somos energia, irradiamos e recebemos. O que eu pedi para pegarem na mão? É tão importante a gente tocar o outro. Vocês já viram quando a gente dá um abraço verdadeiro? Como diz o Paulo, né? Tem gente que abraça de lado assim, meio te afastando. Um abraço tem que ser coração com coração, para que a pessoa sinta a nossa energia, para que a gente... Abraço é curativo, gente. O abraço mostra toda a nossa gama de energia.
Porque nós somos energia. E se nós identificamos que a nossa energia não é boa, cabe a nós transformá-la. Entendendo, opa, tudo que é meu chegará a mim no momento certo. O outro tem a caminhada dele. Eu sempre costumo dizer que a estrela da pessoa só brilha se tiver que brilhar. Imagina um sujeito cantando num boteco, lá no Nordeste, nos cafundó lá do Nordeste, cantando Florentina, Florentina. E depois o sujeito vira um dos políticos mais votados da nossa história. O que fez com que a estrela desse sujeito brilhasse? Por que ele chegou aonde chegou? Ou chegar à presidência de um país? Será que é apenas o acaso? Quantas pessoas talentosas que nós conhecemos que a estrela não brilha? Faz tudo certo, nada dá certo para ela. Porque realmente não é para dar. Não daquela forma. Porque cada um vai ter, segundo a sua necessidade e merecimento. Essa é a justiça. E aí, se a gente tiver piedade com contentamento, que é a grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E eu quero já quase partir para o nosso encerramento, falando a respeito da gratidão. Sabe por que há tanta inveja? Porque nós somos ingratos. A gente sempre mira naquilo que não tem ou que o outro tem. Mas quantos de nós pede tempo para agradecer aquilo que tem? Se pensarmos bem, olha, todos nós aqui estamos saudáveis. Um corpo que nos permite andar, ouvir, falar, ver, traçar. Conseguimos pensar. A maioria de nós aqui todos vestidos, agasalhados, talvez alimentados. Quantas coisas nós temos para agradecer? Quando focamos naquilo que não temos, aí a gente sente que a nossa vida é uma desgraça. Ou seja, a falta da graça. Graça é a palavra raiz de que deriva o verbete gratidão. Quem não é grato, primeiramente a Deus e depois para com todas as fontes de onde promove o amor, a sabedoria e a provisão em sua vida, atrai naturalmente, por força de sintonia, a ausência da graça, ou seja, a desgraça. Então, meus amigos, se essa energia, a inveja, existe em nós, e nós estamos com o olhar enviesado, podemos sim modificar a forma de ver a vida. Como diz a nossa irmã do Fogo, o Evangelho é a rota, o Espiritismo a busca, o amor é a meta. Como filhos de Deus, somos evocados para um reino de felicidade, mas que só adentraremos se nós quisermos. E enquanto vemos no outro um inimigo, enquanto vemos no outro alguém para guerrear, alguém que vai disputar comigo, não conseguirei ser feliz. Para encerrar, eu sei que eu já contei essa história, algumas pessoas já ouviram, eu tinha arrumado até outra história hoje, mas seguindo a intuição dos nossos amigos espirituais, eu peço licença para contar. Aqueles que ouviram, ouviram de novo. Aqueles que não ouviram, aproveitem a história, porque eu acho que vale a pena. Chico teve muitos momentos difíceis na vida. E eu vi muitas pessoas falar, queria ser igual o Chico Xavier. Será que ele queria ter a vida de Chico, gente? Aos 5 anos ele ficou órfão. Foi viver com a madrinha durante 2 anos, apanhava ela todos os dias. Ela enfiava garfo na barriga dele, que causou hérnias. Chico teve problema de vista, que o impedia de ler, de estudar. Na escola, ele apanhava dos colegas porque era tido como esquisito, doido. Quando se tornou espírita, foi perseguido pelos não espíritas e por muitos espíritas. Sua mediunidade, em muitos momentos, foi questionada, colocada à prova. Muitas pessoas se aproximavam de Chico para testá-lo. E aí eu pergunto, será que a gente queria esse tipo de vida? Ou queria só o glamour? Houve um tempo em que Chico, além de sofrer as perseguições dos encarnados, processos e tudo mais, Chico começou a sentir a perseguição de desencarnados que queriam destruí-lo. Chico morava ainda em Pedro Leopoldo e tinha que viajar 1 hora de charrete, de carroça, até a Fazenda Modelo. E um dia, quando ele entra na charrete, e a estrada, começa a seguir pela estrada, ele vê um espírito muito forte, truculento, e o espírito vem para cima dele, com toda a fúria, com todo o ódio, e começa a xingar Chico Xavier. E quando Chico tentava argumentar mais, ele xingava palavrão, cuspia em Chico. 1 hora de ofensa. E Chico falou que o que era mais difícil ouvir era um espírito dizer assim, você é um covarde. Ele tinha vontade de reagir, mas muita vontade de reagir. Aí Emmanuel diz a ele, olha, não faça isso, Chico.
Porque ele só está esperando os seus fluidos para te causar dano físico. Ele pode te atingir fisicamente se você der essa energia a ele. Então, Chico, combata com a paz. Não responda. Mas quando ele me chama de covarde, eu não sou covarde. Eu sei, Chico. Mostre a sua fortaleza no perdão. Vamos ver o que dá para fazer, Chico. E durante 6 meses, o Espírito avançava sobre o Chico durante 1 hora. Vocês já pensaram uma pessoa te xingando 1 hora por dia? Cuspindo em você 1 hora por dia? E durante 6 meses, ininterruptos, Chico sofria com isso. E aí, o Chico tentava falar, e o carroceiro, vendo que o Chico chegava acabado para trabalhar. E ele virou para o patrão do Chico e falou: deu umas folgas para o Chico aí, está precisando de férias. Ele não está legal, não, está falando sozinho, não era difícil para o Chico, né? E aí, o doutor Bezerra de Menezes apareceu para o Chico e falou: Chico, seu sofrimento está chegando ao fim. E então, 2 dias depois, o Chico ia para o trabalho na casa espírita, aparece uma senhora. Sou Chico Xavier, sou Chico, por favor, me ajude. O senhor é minha última esperança, sou Chico. O que foi, minha irmã? Olha, eu estou com uma netinha, ela está com infecção nas pernas, está com as feridas feias lá, sou Chico. Os médicos querem cortar as pernas dela. Eu não tenho dinheiro nem para comprar remédio, já vendi galinha pouco, eu não tenho mais nada, sou Chico. Só o senhor para me ajudar. E o Chico disse: olha, agora tem uma reunião, mas o dia de atendimento ao público é depois da manhã, a senhora conta. Emmanuel aparece para ele e falou: Chico, o caso é de urgência, é para agora. E o Chico então abandonou o trabalho do centro e seguiu com aquela senhora da periferia. Andaram 50 minutos até chegar numa casa paupérrima. E quando o Chico então adentra, vê uma criança, uma garotinha, ardendo em febres, com as pernas todas enfaixadas, coberta por andrajos. E então o Chico não sabia o que fazer. E quando se aproxima da garota, ele então, no impulso, começa a tirar a faixa para olhar as pernas. E quanto mais ele desenfaixava, o mau cheiro subia. O Chico teve ânsia para vomitar, mas ficou constrangido, não queria humilhar nem a garota, nem a avó, e segurou. Quando ele termina de desenfaixar, os vermes caminhavam pelas pernas da garota. Eram muitos vermes, e ele pensou: vai ter que amputar. O que eu posso fazer? O que nós faríamos? Então Chico, num impulso de vontade, de amor, de desejo de servir, começa a pinçar com os próprios dedos os vermes e retirar a ferida da criança. Olhando para o sofrimento daquela avó, para o sofrimento daquela criança, Chico se condoeu. O Chico era um amor vivo. Ele conseguia entrar na alma das pessoas. Ele conseguia ter empatia verdadeira de saber que só o serviço, só um amor profundo pode nos causar felicidade, o amor que a gente tanto espera, a alegria que a gente espera. E aí o Chico começou a chorar. Doutor Bezerra de Menezes aparece para ele e falou: isso mesmo, Chico, chore. Chore, porque as suas lágrimas, Chico, serão soro para a gente limpar as feridas dessa criança. E enquanto você chorar, Chico, Jesus chorará com você. E o Chico chorou. Ele já não tinha dificuldade para chorar. E eu chorei. Terminei, era mais de meia-noite. A perna da criança estava limpa. Voltei para minha casa. Cheguei em casa mais de 1h30 da manhã. No outro dia 5 estava de pé para trabalhar. Quando eu entro na carroça, cansado, lá estava o meu obsessor. Hoje acaba comigo. Hoje eu não vou dar conta. Mas para a estranheza do Chico, aquele inimigo não falou nada. Caminhou ao seu lado com o bastão que ele trazia, o porrete que ele trazia sempre, em silêncio. O Chico achou aquilo estranho. Quando chegou na fazenda Modelo, ele falou para o seu chefe, que era também espírita, da situação daquela criança. E na hora do almoço resolveram então levar uma cesta básica. E ao adentrar a casa, ao chegar na casa, para o seu espanto, a garotinha, que estava febril, sem poder andar, estava brincando do lado de fora. A avó, quando viu Chico, disse: é um milagre, e ajoelhou diante dos pés do Chico e começou a beijar, e ele tentando desvencilhar, né?
E foi um milagre, ela está curada graças a você, Chico. E ele, então, tentando mudar de assunto, falou assim: mas o que aconteceu com a mãe dessa menina? Ah, Chico, a minha filha engravidou de um homem que a gente nem sabe quem é, que nunca apareceu. Depois que a menina nasceu, ela não aguentou e se atirou nas minhas férias. Ela se matou, Chico. Mas e o seu marido, onde está? Ah, o meu marido, ele que amava tanta filha, quando soube que ela se suicidou, teve um colapso no coração, não conseguiu sobreviver, morreu. E eu fiquei só. O Chico e Arthur Joviano, seu patrão, fizeram tudo o que podia por aquela família. Fizeram a transferência para perto de parentes, para que elas então recebessem a ajuda. E o Chico tomou a sua vida normal. No outro dia, ele entra na carroça e o obsessor está lá. Mas agora sem porrete. Calado. E então, Chico pergunta a ele: meu irmão, eu senti que você já não está com tanto ódio em relação a mim. Sim, Chico. Seu Chico não estou mais. Eu poderia saber o que aconteceu? Olha, seu Chico, eu não posso perseguir o Senhor, porque o que o Senhor fez pela minha neta, eu não pude fazer. O Senhor tem um amor que eu não tenho, seu Chico. E agora eu não posso mais perseguir o Senhor. Porque quando a minha filha se matou, eu tive tanta raiva, tanto ódio, que meu coração não aguentou. Adentrei esse outro mundo com raiva de Deus, com raiva da vida, e os seus inimigos, aqueles que te invejam, me pediram para te destruir, e assim eu aceitei. Mas agora eu não posso mais. Eu não posso, sou Chico, porque eu queria tanto fazer pela minha neta e não pude, pois o Senhor fez. E eu então, agora, me comprometo com o Senhor. Como o Senhor tem um amor que eu não tenho, e eu tenho a força que o Senhor não tem, quando alguém provocar o Senhor me chama, que eu trago meu porrete e dou um jeito nela. Então eu dava para o Chico: você precisou da ajuda dele? Como não, né, meus irmãos? Ajuda sempre bem-vinda. Mas essa é a trajetória nossa enquanto espíritos. Se não entendermos que nós devemos ser aqui uns pelos outros, que cada um está na experiência que lhe compete, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Vamos ficar gastando a nossa energia para o sofrimento. E Deus nos criou para amar. Deus nos criou para a felicidade. E se não somos felizes ainda, não é culpa do Senhor. A culpa é nossa. Entender que nós somos aqueles que boicotamos a nossa própria existência. Construímos o inferno e queremos viver no céu. É impossível direcionar as forças que nos nutrem, os desejos para o mal e esperar ser feliz. Então, meus irmãos, num convite de lucidez, de sobriedade, que nós possamos entender essas palavras, nós possamos compreender essas palavras depois de escutá-las, sabendo que nós podemos e devemos construir um mundo melhor, aonde não permitiremos que as paixões nos guiem, mas que, como um corcel, um cavalo selvagem, nós tenhamos as rédeas nas nossas mãos, para que possamos, com os nossos esforços, com os nossos direcionamentos, construir esse mundo que a gente espera. Se há inveja, se há ódio, se há rancor, se há maledicência, orgulho, se há egoísmo, se há em nós, não é um estado permanente, é um estado que pode ser modificado pela força da vontade, como nos ensinam os Espíritos. E às vezes temos tão pouca força de vontade, mas se o quisermos, poderemos sim construir vidas admiráveis e não invejáveis. Muita paz, muita luz. Muito obrigado pela paciência, pelos ouvidos caridosos, e que Jesus abençoe a todos nós.